Está em discussão, encerrado. Em votação para encaminhamento de voto, deputado Carlos Cabral. Senhor presidente, eu vou fazer o encaminhamento de voto nessa matéria pelo seguinte motivo. O governo havia enviado para essa casa um pedido para que a Assembleia autorizasse que a Secretaria de Estado da Cultura pudesse utilizar dos recursos do Fundo de Cultura, que são destinados exclusivamente para o fomento de atividades culturais do setor cultural do Estado de Goiás, na ordem de 50%. Naquela oportunidade, eu apresentei uma emenda nessa matéria, porque o dinheiro que é para ser custeado as despesas da Secretaria de Estado de Cultura é de dotação orçamentária própria da Secretaria de Estado da Cultura e do Orçamento do Estado. O Fundo de Cultura ele é destinado exclusivamente para o fomento das atividades culturais aqui no Estado. Quando a gente apresentou essa emenda, e fui o único a pedir vista dessa matéria e ter percebido essa ação do governo naquela oportunidade, eu fui até o Conselho Estadual de Cultura, nós convocamos uma audiência pública, e aqui nessa casa, essa audiência pública que contou com a participação do Conselho Estadual de Cultura, de vários entes que fazem e promovem cultura aqui no Estado de Goiás, o governo voltou atrás e havia mandado essa matéria originalmente, cumprindo o acordo que havia feito com o setor cultural do Estado de Goiás de reverter essa decisão que era prejudicial para o setor cultural. A matéria tramitou aqui na casa e foi emendada em plenário pelo deputado Júlio da Retífica, cuja emenda ainda garantiu, mesmo depois de ter havido toda essa discussão do setor cultural e da produção cultural no Estado com o governo, ainda garantiu 5% dos valores do Fundo Cultural para custeio de despesas da Secretaria de Estado de Cultura. Senhor presidente, senhor deputado Júlio, eu ainda assim entendo que nós estamos cometendo aqui um equívoco em retirar dinheiro do Fundo Cultural para fomentar os projetos culturais no Estado de Goiás e transferir eles para poder fazer custeio de despesa da Secretaria de Estado da Cultura. No entanto, deputado Júlio, eu tenho que concordar que entre o prejuízo de ficar com 50%, que era a matéria original que já foi aprovada por essa casa, e nesse momento agora, o Fundo Cultural perder 5%, embora eu não concorde, porque eu entendo que o recurso ele era integralmente das entidades que fazem cultura, embora eu não concorde, eu nesse momento vou ser compelido a votar pela lei do menor prejuízo para o setor cultural. Entre ficar com 50% e ficar com 5%, eu prefiro que se fique aqui com 5%, embora entenda que 100% desse recurso ele deve ser destinado para o fomento das atividades culturais aqui no Estado. No entanto, a justificativa de Vossa Excelência de que venha de outros recursos de bilheterias e aluguéis, entenda a justificativa de Vossa Excelência, mas entendo que essa composição de receita ela era extraordinariamente destinada para que a gente pudesse incentivar mais produção cultural no Estado. Agora, volto a dizer, teria, deputado Júlio, eu, que votar contra aqui por não concordar com os 5%. Só que se eu votar contra, eu estaria anuindo com a proposta do governo de que 50% do fundo fosse para custeio de despesa da Secretaria de Estado de Cultura. Então, mesmo não concordando, eu vou ter que encaminhar aqui o voto favorável, mas dizendo que eu espero que o governo do Estado volte atrás nessa decisão também, que o fundo que é para fomentar as atividades culturais seja cumprido o acordo que o governo fez com o setor cultural, que era da destinação dos 100% do recurso ser exclusivamente para o fomento das atividades culturais. Então, aqui, por coerência com o setor cultural, mesmo sabendo aqui que vai haver uma perda de 5%, do recurso que ia para o fomento cultural para ficar com despesas da Secretaria, eu vou votar favorável, deputado Júlio. Vou votar favorável, mas ainda lamentando que estamos perdendo aí 5%, que parece nada, mas é um valor vultuoso diante da complexidade do fundo e da composição de receita, que poderia estar de fato sendo investido na produção cultural. Então, entre ficar com 50% e ficar com 5%, eu vou ser compelido aqui a votar favoravelmente, para que a perda não seja maior do que aquilo que o governo aplicou, quando originalmente mandou aquele projeto para cá e o setor cultural se mobilizou contrário e o governo voltou atrás, mas voltou atrás e na hora H, aqui na primeira votação em plenário, ainda emendou concedendo esses 5% da despesa. Então, muito obrigado, senhor presidente, vou votar nessa matéria com a lei do menor prejuízo. Muito obrigado.